Pessoal, trago uma notícia muito triste para todo mundo que faz concurso, todo mundo que pretende se tornar um servidor público. O STF, ele tomou uma decisão, essa decisão está aqui na nota da revista Veja. Ele tomou a decisão sobre a CLT para o servidor público. E aí o que muda? O que muda basicamente, pessoal, é a perda da estabilidade, como a própria matéria vem trazendo aqui para a gente. E isso é muito triste e muito chocante que o STF tenha aberto essa porta para que a esfera de administração pública municipal, federal, estadual possa contratar o servidor a partir de CLT. E todo mundo sabe que CLT, todo mundo que trabalha como seletista sabe que pode ser demitido a qualquer momento. E aqueles que vão buscar o serviço público e fazer concurso, a gente quer principalmente a estabilidade de não ficar dependendo de prefeitos, de senador, de deputado, seja lá de quem for, de governador, seja lá de presidente, que nenhuma canetada demite e readmite ou contrata novos servidores. O STF fez isso com aqueles que estão estudando para concurso. E não é que ele criou uma lei diferente, ele apenas ampliou as possibilidades para que aquele que vai ser servidor público agora possa também ser contratado como seletista, ou seja, via CLT. Então, assim, ó, os atuais servidores, eles não serão afetados, não sofrerão mudanças, mas os servidores novos, esses sim, poderão sofrer mudanças a depender do edital, né? Se lá a prefeitura abrir o edital e ela quiser contratar os servidores efetivos como seletista, ela vai poder, porque o STF ele acabou fazendo isso, ó, nesta quarta-feira, dia 6. Então ele acabou com que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu pelo fim da obrigatoriedade do regime jurídico único, ou seja, que os servidores públicos contratados no regime da consolidação das leis do trabalho deverão seguir as mesmas normas trabalhistas dos empregados do setor privado. Então, é isso aqui que o STF fez. Ele tornou o servidor público como se ele fosse um servidor privado, e aí, quando a pessoa é seletista, ela fica ali à mercê dessa influência política. Imagine quanto as pessoas agora que vão entrar no serviço público via CLT vão precisar puxar o saco de prefeito, de governador, de presidente, fazer política para se manter lá no cargo, porque poderão ser demitidos a qualquer momento. E o servidor que ele é estatutário, a gente chama de estatutário, ele não tem essa obrigação, porque ele é estável. Agora, é engraçado, né? Por que não se aplica também essa mesma regra a todo mundo? Vai se aplicar somente a uma categoria específica. É o que possivelmente vai acontecer, principalmente com professores, médicos, administradores, guardas, toda uma leva de pessoas, de cargos que vão ser preenchidos ainda e que poderão entrar nessa categoria de seletistas. Então, ó, a proposta já havia sido tramitada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O julgamento teve início em 2020 com o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que votou pela inconstitucionalidade da emenda. Isso foi em 2020. Somente os ministros Luiz Fux e Edson Fachin concordaram com a relatora. Os ministros Nunes Marques, Flávio Dino e Cristiano Zanin e André Mendonça e Alexandre Moraes, eles optaram pela validação da emenda. Isso aqui, pessoal, é uma emenda, olha só, é uma emenda à Constituição, porque a Constituição ela fala sobre a estabilidade do servidor público, mas agora conseguiu-se essa façanha de tornar conseguiram colocar essa emenda na prática, né? O que muda então com essa decisão? A principal mudança é a retirada da estabilidade do serviço público. É isso que muita gente aí não quer falar, né?
muitos canais acabam não falando disso. Ó, os servidores públicos agora terão um vínculo menos estável sem estabilidade, ó, retirada da estabilidade. Muita gente não quer falar isso, e é isso que está acontecendo, né? Porém, terão a manutenção dos direitos trabalhistas, como fundo de garantia, férias, décimo terceiro. Ao abrirem novos concursos, os órgãos eles deverão indicar qual o regime de contratação. Então, assim, não é que não vai ter ainda a estabilidade, vai ter. Mas você acha que se o órgão público, principalmente prefeitura, você acha que se eles vão contratar, você acha que eles vão contratar o servidor estável ou aqueles que eles podem demitir, né? Então, ó, ao abrirem novos concursos, os órgãos públicos deverão indicar qual é o regime de contratação para o cargo, para o qual os inscritos já saibam sobre seus direitos e deveres antes da realização do mesmo. Então, assim, você agora tem que olhar, você que é concurseiro tem que olhar qual é o regime de contratação. RJU, regime único geral, RJU é regime geral único, ou RGU, ou você vai estar no CLT. Porque se você estiver no CLT, você é instável. Você é servidor público, mas você é instável. Agora, se você for para o regime jurídico único, você é estável. Ou seja, você pode até ter mais proteção, você tem mais estabilidade, você tem mais leis lhe protegendo como, como trabalhador. Agora, se você for para o regime da CLT, você tem quase não tem estabilidade. Por quê? Porque pode ser que, por qualquer motivo, você pode ser demitido como um funcionário de uma empresa pública qualquer. Ontem eu tive numa loja e na hora de fazer o cadastro eu falei, sou servidor público. E aí a moça que estava me atendendo, ela falou, olha, que legal. Aí eu falei, eu trabalho na prefeitura e tal, no estado. Aí ela falou, que não tem uma vaga lá para mim não, e tal. Ou seja, o que acontece com isso? Uma fala dessa, o que acontece? A pessoa, ela acha e ela sabe que ela está naquela loja, mas ela pode não estar. Às vezes ela já passou por várias lojas, ela já está cansada disso, ela não tem estabilidade. E aí ela sabe que o serviço público ainda é uma saída no Brasil para quem quer ter um pouco de paz, né? Um pouco de paz financeira. E não que tenha toda a paz, né? Porque você vai trabalhar do mesmo jeito, é trabalho do mesmo jeito, não tem nada de glamouroso, é trabalho. Você vai lá, trabalha, entrega seu serviço e recebe pelo seu salário justo e acabou. Mas tem a estabilidade, que é a grande coisa do serviço público. Então, essa moça da loja, ela é a mesma fala de todo mundo que estuda para concurso. Todo pensamento prefeitura é estável, né? Então, quer dizer, é muito melhor. Ainda que você ganhe até menos, mas é estável, você não vai sair dali tão cedo. Mas agora o STF, obrigado aí STF, quer dizer, obrigado com ironia, né? Porque ele fez uma coisa que prejudica muito as pessoas que estão estudando para concurso aí dos próximos anos, ó. A decisão também aborda o papel dos servidores públicos no exercício das funções administrativas, pois os empregados têm deveres éticos e limites no exercício das atividades políticas, mesmo sob o regime de CLT, diferente do setor privado. Então, tem aqui um detalhe sobre essas questões políticas, mas aí fica pior ainda, né, STF? Porque se esse servidor não ajuda nas campanhas políticas, né, eles acabam sendo os servidores que vão ser cortados. Assim que houver alguma necessidade, entre aspas, de demissão, né? STF, como você toma as atitudes que às vezes você prejudica as pessoas e nem percebe. O pessoal estava pensando justamente nisso, essas decisões que são contra grande parte das pessoas, né? Isso aqui é contra grande parte das pessoas, né? E a partir de quando a mudança vai passar a valer, né? A decisão só vai valer para contratações futuras. Os atuais servidores não terão mudança no regime. Claro, né? A liminar anterior deferida, já que havia suspendido a alteração, foi revogada. Eles queriam até alterar. Veja bem, isso aqui é uma iniciativa, ó, não é só do STF, isso aqui é uma iniciativa de uma mentalidade, de pessoas que elas já estão estáveis, elas não estão se preocupando com quem não está.
O STF queria entrar pelo regime seletista? Vamos perguntar ao STF se ele queria entrar pelo regime seletista. Eles que também são servidores públicos. Será que eles iam querer? Será que eles querem, eles mudariam aí para seletista, trocar hoje o regime que eles que é o regime geral único, para o regime seletista? Será que eles topariam também? Assim, esses absurdos que acontecem, fazer com os outros é muito fácil, né? Fazer com os outros é muito fácil. Agora toma para si, para ver se eles queriam isso para eles. Eles também são servidores públicos. Mas é isso. O Brasil ele está em uma ascendente de autoritarismo. Isso não é mentira. E não é só por causa de extremistas de direita, não. São por causa de extremistas de todos os campos que não têm um senso de responsabilidade, não têm um senso de olhar para as outras pessoas que estão numa luta pela sobrevivência, para uma melhora. E uma decisão como essa aqui, na verdade, ela piora muito o país. Por quê? As pessoas elas vão se tornar refém de administrações ruins que vão se permanecer nos cargos. E aí a culpa sim acaba sendo aí, ó, de uma decisão dessa, de uma decisão arbitrária, absurda e totalmente desfavorável aos concurseiros. Você que é concurseiro, fica de olho agora, tá? Fica de olho, porque você pode ser contratado. Você fica de olho no edital. Quando o edital lançar, que você for fazer o concurso, você tem que olhar lá em cima no edital, se ele está dizendo no enunciado do edital, né? Nas primeiras partes do edital, se ele vai ser o regime seletista ou se ele vai ser o regime geral único, porque se for seletista, aí você pode optar, se você vai para iniciativa privada, que às vezes você é instável, mas você vai ganhar mais, vai ter mais liberdade às vezes do que você não tem no serviço público. O serviço público ele tem uma série de restrições, responsabilidades éticas e morais. É claro que tem muito servidor público que é irresponsável, imoral, e ele acha que está tudo certo porque ele é do alto escalão, ele pode fazer qualquer coisa, ele abusa do poder, dizendo muitas vezes que está praticando somente a legislação, a lei e os limites do cargo dele, mas muitas vezes é abuso mesmo, é só abuso das pessoas, da comunidade, da sociedade, né, de certas categorias. E foi por causa desses abusos que muitas revoluções aconteceram. E não é à toa que a gente está num país totalmente dividido politicamente, justamente por decisões como essa aqui, que prejudica uns e outros continuam fanfando, né? Outros continuam fanfando aí, vivendo suas boas vidas. É indignante. Se você não se indigna com isso, se você não pensa no futuro da sua família, dos seus filhos, que poderiam ter uma estabilidade e agora podem ficar aí à mercê de políticos e desse jogo terrível político que há nesse país. É indignante isso aqui que foi liberado, né? Foi liberado aí pelo STF para que as pessoas possam contratar, a administração pública possa contratar do jeito que quiser, né? Ou como regime jurídico único, ou como seletista, deixando as pessoas num estado de instabilidade. Comentei aqui então, ó, a matéria da revista Veja. A matéria está no site da revista Veja, vocês podem ver aí. Não inventei as informações e não trouxe aqui nenhuma informação falsa, tá? É uma decisão aí. Quem está falando que é instável, causa instabilidade e causa de fato, né? É aqui a própria matéria, ó, a principal mudança é a retirada da estabilidade do serviço público para aqueles que forem contratados no regime CLT, né? No regime CLT. Os que forem contratados ainda no regime geral único não vai, como a gente já falou aqui, né? Então você que vai fazer o concurso, você tem que ficar esperto lá no edital para ver se você está sendo contratado ou se é melhor você não ser servidor público mais, porque a depender do cargo que você vai, do salário, como não é estável, você para que você vai ficar um negócio que não é estável? Vai lá e monta seu negócio, sabe? Sua empresa vai trabalhar online, muda de país, faz alguma coisa diferente do que a gente tem visto, de que trabalhar para o serviço público com uma série de responsabilidade
e que pode passar lá um prefeito que tem tendências e pode demitir todo mundo e contratar uma nova leva de amigos. É isso. Pode ser sim. Dizem que vai ter uma nova lei que vai regulamentar quais são as categorias que podem ser contratadas. Então, assim, ok, vai ter uma nova lei que vai dizer se professores podem ser contratados por CLT. Eu acho que pode, vai poder. Até porque isso é um projeto que estava lá num projeto de lei de 2020 a 2021, de Paulo Guedes, que queria colocar essa reforma administrativa, tinha isso aqui. E o STF agora vem e ratifica. Olha, é isso aí. Obrigado por ter assistido. Deixa aí seu comentário e se quiser ler a matéria, tá aí no site da Veja. Valeu, até o próximo vídeo.